O que levaria um casal super proeminente, sabe, aparentemente apaixonado, com relacionamento de décadas, a anunciar uma separação assim, de repente? É uma pergunta intrigante. Totalmente. E é essa pergunta que está no centro da nossa discussão hoje. Uma pergunta que surgiu com a notícia da separação do ministro do STF, Gilmar Mendes, e da esposa, Guiomar Feitosa. Exato. E para a gente tentar entender, não o fato em si, mas uma teoria bem específica que está circulando, a gente vai se aprofundar numa fonte. Uma fonte bem particular, A né? fonte de hoje é a transcrição de um vídeo do YouTube do canal do deputado federal Gustavo Gayer. E olha, é importante a gente definir a nossa missão aqui. Certo. Não se trata de uma investigação jornalística, nem de validar os fatos. O objetivo é destrinchar os argumentos, a narrativa que essa fonte constrói. Para conectar coisas que, à primeira vista, não tem nada a ver, né? Exatamente. O fim de um casamento, uma lei de sanções internacionais e, toda a dinâmica de poder lá em Brasília. É uma teoria e tanto. E, segundo esse vídeo, tudo começa com um rumor. Um rumor que estaria ganhando muita força nos bastidores. E o que é fascinante na construção desse argumento é justamente isso. É como ele conecta a alta política internacional Com a vida doméstica. diretamente com a vida doméstica de figuras públicas. O vídeo abre com essa ideia, a de que a maior preocupação dos ministros do STF hoje não seria a imprensa, a oposição, nem a rede social. Seriam as próprias esposas. Essa é uma reviravolta inesperada. Esposas? Mas por quê? Qual seria o motivo desse suposto pânico familiar? O motivo, segundo a narrativa do vídeo, é medo. Um medo bem concreto das consequências de uma legislação americana que virou, assim, uma espécie de fantasma em Brasília. A Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, as esposas estariam, e aqui eu cito a fonte, revoltadas. Com pavor de acordar um dia, olhar o aplicativo do banco e descobrir que as contas foram bloqueadas, os cartões de crédito cancelados. Ok, vamos com calma. A Lei Magnitsky não é exatamente uma novidade. Por que esse medo teria se intensificado tanto agora, a ponto de, supostamente, causar crises conjugais? A fonte aponta algum gatilho? Aponta sim. A narrativa constrói uma linha do tempo para isso. Esse medo, que era, digamos, uma preocupação latente, Virou pânico. virou pânico por causa de um evento específico. O vídeo alega que a situação escalou de forma dramática depois que a esposa de Alexandre de Moraes também teria sido sancionada pela Lei Magnitsky. Ah, então aí a coisa muda de figura. Muda. A fonte é bem categórica ao afirmar que, como resultado, ela agora não tem mais cartão de crédito. Então, o que era uma ameaça teórica, na visão da fonte, se materializou. Virou um caso concreto, um aviso para as outras famílias. Exatamente. O argumento apresentado é que isso funcionou como um choque de realidade. Não era mais uma possibilidade distante, sabe? Caiu a ficha. Isso. A fonte fala numa progressão dessa sanção, o que sugere que outras medidas poderiam vir a seguir. Isso teria criado uma pressão, assim, imensa. Não só sobre os ministros, mas um jeito ainda mais direto sobre as famílias. Que seriam as primeiras a sentir o impacto no dia a dia, né? Na prática. Na prática. E a transformação de um problema político Numa crise doméstica. E é justamente essa suposta crise que a fonte usa como ponte para nos trazer de volta ao caso do Gilmar Mendes. é precisamente essa conexão que o vídeo faz. A teoria é que esse divórcio não seria um evento isolado, então. De jeito nenhum. Seria uma consequência direta desse clima de medo. O vídeo até dedica um tempo a pintar um quadro do relacionamento do Gilmar e da Guiomar. Para construir o contraste, imagino. Isso. Ele enfatiza que eram casados desde 2007, mas que a relação vinha lá dos anos 70. Descreve os dois como um casal romântico, menciona que numa festa recente foram vistos super apaixonados. Tudo isso para criar um quebra-cabeça. Um casal assim, sólido, apaixonado, por que se separaria do nada? É aí que a fonte joga a tese central na mesa. Exato. Diante dessa aparente contradição, o vídeo opina, que a separação é, na verdade, uma manobra estratégica. A motivação não seria pessoal. Seria financeira e preventiva. Financeira e preventiva. Uma manobra para proteger o patrimônio, como diz a fonte. Mas, vamos combinar, isso parece coisa de filme. Na prática, como que isso funcionaria?
Um divórcio no papel seria suficiente para blindar um patrimônio de uma investigação internacional? Essa é a questão central. E a fonte descreve uma lógica bem direta. A ideia é que, com a separação legal e a divisão de bens, o patrimônio que fica no nome da ex-esposa se desvincula legalmente do alvo da sanção. Isso. Ela se torna, para fins legais, uma entidade financeira separada. Então a lógica aqui, segundo a fonte, é quase como criar um firewall financeiro. O divórcio funcionaria como uma cisão de patrimônio e a parte da Guiomar ficaria, em tese, imune a uma canetada de Washington. Exatamente essa tese. A fonte chega a verbalizar o que seria o raciocínio do casal, tipo, olha, se a gente se separar e você for sancionado, eu pelo menos continuo com cartão de crédito e nosso patrimônio ficaria protegido. É uma teoria muito elaborada. O vídeo até brinca com outras hipóteses, sabe? Fala de uma crise de meia-idade do ministro querendo comprar um carro conversível, mas descarta isso logo. Para focar na única explicação que, dentro da lógica da fonte, faria sentido. A da proteção patrimonial. Mas a própria fonte acredita que essa estratégia daria certo, porque me parece uma solução um tanto simplista para um problema tão complexo. E esse é um ponto interessante da análise. A própria fonte expressa um ceticismo muito forte sobre a eficácia da manobra. Ah, é? Sim. O autor do vídeo afirma que o pessoal lá de cima da Lei Magnitsky, eles não são bobos, sugerindo que as autoridades americanas não seriam facilmente enganadas por uma separação que poderia ser vista como de fachada. Especialmente se acontecesse logo antes de uma possível sanção, né? Ficaria muito na cara. Exato. Ou seja, a fonte apresenta a estratégia, mas ao mesmo tempo já a desqualifica. Sugere que é mais um ato de desespero do que uma jogada de mestre. Entendi. E a análise não para aí. Ela embute um juízo de valor bem claro. O vídeo comenta, com ironia, que é uma sacanagem um casal ter que se separar por conta disso, mas imediatamente redireciona a culpa. Atribuindo a situação às consequências de pessoas que vêm contribuindo com essa ditadura no Brasil, nas palavras da fonte. Exato. A crítica política é sempre o pano de fundo de toda teoria. Entendi. Então a teoria do divórcio já é algo, mas a fonte vai além. Tenta mostrar que essa pressão da Lei Magnitsky já está, transbordando para outras áreas, né? Exatamente. Causando efeitos práticos visíveis. E para ilustrar isso, a narrativa apresenta um caso que seria emblemático. O caso da Coca-Cola. Isso. É um ponto de virada no argumento, que sai da esfera privada e entra na corporativa. A história da Coca-Cola, se for como a fonte descreve, é um exemplo muito poderoso, porque tira a ameaça do campo abstrato das sanções e transforma em algo concreto. O risco reputacional e financeiro para uma gigante global. Exato. Como a fonte descreve esse episódio... Segundo o vídeo, a Coca-Cola financiou um evento que teve a participação do Alexandre de Moraes. Depois que a notícia saiu, a fonte alega que o governo americano foi para cima da Coca-Cola, questionando a empresa sobre aquele patrocínio. E qual teria sido a reação? Imediata e drástica, de acordo com o vídeo. A Coca-Cola teria emitido uma nota oficial se distanciando, afirmando que não tinha conhecimento prévio da presença do ministro no evento. Essencialmente um pedido público de desculpas para evitar problema com o governo americano. Uau! E a fonte usa esse caso para projetar um futuro de isolamento para o ministro. Uma espécie de efeito dominó no mundo corporativo. Isso. A previsão feita no vídeo é que, a partir desse episódio, o departamento de compliance de qualquer grande empresa, antes de patrocinar um evento, vai fazer a pergunta. O Moraes não vai para lá não, né? Exatamente. E a consequência direta, na visão da fonte, é que o Moraes deixará de ser convidado para muitos eventos. Vai ser isolado do circuito de palestras, de eventos corporativos, para não contaminar as marcas. É uma alegação muito forte. E a partir daí a fonte volta a especular sobre a vida pessoal de outras figuras públicas, imagino. Sim, o argumento se torna circular. Depois de apresentar o caso corporativo como prova do poder da sanção, a narrativa volta para o ponto de partida, os casamentos. Faz sentido na lógica deles. O vídeo levanta a questão abertamente. Será que vai ter mais separação? E não fica só na hipótese, ele menciona nomes. Quem são os mencionados? Dias Toffoli e Flávio Dino são citados nominalmente, como possíveis próximos. Nossa.
E, além disso, a fonte menciona um novo boato que estaria circulando em Brasília, o de que o procurador Paulo Gonetti também será sancionado em breve. E aí o vídeo já emenda a hipótese. Imediatamente. Levanta a hipótese de que a esposa dele também poderia pedir a separação para proteger o patrimônio da família. Então a fonte está sugerindo que um padrão está prestes a emergir. E que, se isso acontecer, confirmaria toda a teoria. É exatamente essa lógica. A fonte argumenta que, se mais casamentos de figuras do alto escalão terminarem nas próximas semanas, a situação ficaria muito escancarada. Seria prova cabal na visão do vídeo? A prova de que a causa real por trás de tudo é o medo da Lei Magnitsky. O padrão seria claro demais para ser só coincidência. É uma cadeia de eventos impressionante na forma como é construída pela fonte. Começa com a sanção à esposa de um ministro, o que gera pânico nas outras, o que leva a um divórcio estratégico. Que, por sua vez, se reflete em problemas para patrocinadores corporativos. E isso tudo reforça o medo, podendo levar a mais separações. É um ciclo que se retroalimenta. Perfeito. A narrativa é toda construída para mostrar que, ao contrário do que alguns poderiam dizer, a Lei Magnitsky não é uma ameaça vazia. Mas sim uma força que já estaria produzindo impactos. Impactos concretos, visíveis e, na visão deles, devastadores, tanto na vida privada quanto na pública. E tudo isso leva ao clímax do vídeo, à sua conclusão política. Certo. Depois de apresentar todos esses supostos fatos e conexões, como que o vídeo amarra tudo isso num argumento final? A fonte descreve uma cena hipotética, mas que serve como argumento. Nela, a própria imprensa, que na visão da fonte teria apoiado a ascensão do poder do STF, estaria agora mandando um recado. Isso. Um recado para o Moraes e para os outros ministros. Algo na linha de, olha, já deu, cara, já prendeu o Bolsonaro. Um suposto pedido de moderação, como se dissesse que o objetivo principal já foi alcançado e que é hora de recuar. E como o autor do vídeo responde a essa suposta súplica da imprensa? Com uma metáfora. Uma metáfora muito forte e visual. A do dragão. A metáfora do dragão. A fonte questiona a audiência e essa suposta imprensa. Você acha realmente que vocês vão alimentar um dragão e depois ele vai ser domesticado? Essa metáfora do dragão é o clímax retórico do vídeo, então. É uma ferramenta poderosa para pintar o STF não apenas como um adversário político, mas como uma força irracional, insaciável. Exatamente. Não é só uma frase de efeito. É o coração do argumento final. A metáfora serve para argumentar que o poder do STF, na visão da fonte, cresceu de forma descontrolada. E não vai recuar facilmente. Não vai. Mesmo que seus supostos aliados agora peçam moderação. A ideia é que não se pode simplesmente mandar o dragão de volta para a jaula depois que ele já matou os nossos adversários. Porque, como conclui a fonte, o apetite normalmente costuma só piorar. E com essa imagem de um poder voraz e incontrolável, o vídeo encerra a sua tese. Isso. A metáfora finaliza a narrativa sugerindo que as forças que foram postas em movimento agora têm uma dinâmica própria. E que as consequências listadas, os divórcios, a pressão corporativa, o medo, são apenas o começo de um processo que não será facilmente contido. Então, para a gente recapitular a teoria complexa que essa fonte nos apresentou hoje. A tese central é que a ameaça de sanções internacionais sobre a Lei Magnitsky está gerando consequências profundas em cascata na política e na sociedade brasileira. E essas consequências, na narrativa do vídeo, vão desde a esfera mais íntima, como o divórcio de um ministro, até a esfera corporativa global. Exato. A narrativa construída na fonte é a de uma pressão externa, geopolítica, que está se infiltrando violentamente no ambiente doméstico e profissional de figuras de poder em Brasília. Uma pressão que estaria forçando decisões drásticas. E criando um clima de incerteza e pânico sobre os próximos passos, tanto dos que já foram supostamente atingidos, quanto daqueles que temem ser os próximos da lista. É uma teia, né? Uma teia que conecta Washington DC diretamente à sala de estar de um ministro em Brasília. Uma teia complexa de alegações, de interpretações e especulações. E isso nos deixa com uma reflexão final, para além da fonte em si. Independentemente da veracidade das alegações que a gente analisou, a discussão levanta um ponto importante. Sobre como pressões externas podem repercutir de formas inesperadas, né? Exato.
Sejam essas pressões reais ou apenas percebidas. O que acontece quando a geopolítica e as decisões de um país estrangeiro parecem influenciar diretamente o ambiente doméstico, as relações familiares e as carreiras de quem detém o poder em outra nação? É uma questão sobre soberania e a vulnerabilidade do poder na nossa era, uma era globalizada.